Deus é muito bom, né? Ele é muito generoso. Como diz o pastor Aguinaldo, ele é muito fofinho. E, irmãos, eu acredito muito, muito naquilo que Deus ele tem para fazer na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Mas antes da palavra, vamos orar para que Deus possa ministrar no nosso coração. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo. Nós cremos que o Senhor preparou para manifestar a tua palavra, para falar com cada um de nós, para nos desafiar, para nos mostrar que tu és o Deus que tudo pode, tu és o Deus onde todas as coisas são possíveis. Nós nos alegramos muito em ti, porque nós acreditamos que tu estás aqui nesse lugar. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por tudo. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus ele tem um tempo precioso para cada um de nós. E nessa manhã, eu quero aproveitar que já chegaram as férias, como diz o pastor Aguinaldo, alguns viajaram semana passada, outros viajaram essa semana, alguns infelizmente estão um pouquinho dodói, mas nós acreditamos que eles vão ser curados em nome de Jesus, amém? E a gente vai aproveitar esse tempo de férias, esse tempo de verão, esse tempo em que as pessoas vão à praia, para nós falarmos sobre as ondas, sobre viver como uma onda, amém? Parece um título meio assim diferente, né? Mas queridos, eu fui realmente tocado por Deus nessas minhas mini-férias. Sabe, queridos, em um momento muito precioso, Deus ele arrebatou a minha atenção. E olha que eu estava com a Zoe, minha filha pequena, e ela tira bastante a minha atenção. Preciso mesmo ficar, mas Deus, ele por um momento, ele arrebatou a minha atenção de uma forma assim, que eu fiquei surpreendido com ele. Eu digo, sério, Deus, tu está falando isso para mim agora, nesse momento de férias? Ele disse, não, mas não há problema. Todo tempo é tempo de aprender. Eu falei, amém. Glória a Deus. E querido, e querida, meus queridos irmãos, ele me apresentou algo que realmente eu parei e comecei a lembrar de tantas experiências que eu tive com Deus, sabe, de tantos momentos intensos que eu tive com Deus, e tantos momentos intensos que Ele me ajudou a ter com outras pessoas, e Ele me mostrou o impacto de viver experiências com Ele, ou seja, viver uma experiência com Deus que cause impacto na minha vida, que cause impacto na vida de outra pessoa. E nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos algumas semelhanças que eu pude perceber quando eu estava ali naquele momento de férias, vendo as ondas virem, vendo as ondas irem, vendo as ondas, sabe, lavarem a praia, e eu fiquei maravilhado com Deus. E foi muito interessante que eu estava orando, ainda estou a orar ainda, porque eu quero ter mais experiências com Deus, e naquele dia Ele me mostrou que esse é o desejo do coração dele. Que nós vivamos experiências, viver como uma onda, viver o impacto que uma onda pode causar. É isso que Ele quer, é isso que está no coração dele, eu acredito mesmo fielmente. E eu quero falar dessas experiências, da parte natural e da parte sobrenatural essa manhã. Mas antes disso, para que nós possamos entender essas ondas, eu estava a pesquisar e eu vi uma definição do que é onda. Onda, ela é uma propagação ou perturbação que se desloca no espaço transportando exclusivamente energia, poder. Olhe para o seu irmão, ele carrega algo muito precioso dentro dele. É poder, é energia, ele é um impacto, amém? Ele é um impacto de Deus para o meio que ele habita. Amém, irmão? Tu é o impacto de Deus para o meio que tu está a viver. Ali no teu prédio, tu é o impacto de Deus. Tu é o poder de Deus. Lá no teu trabalho,
tu és o impacto de Deus. Tu és o poder de Deus. Irmão, quando Deus ele começou a falar isso comigo, eu digo, meu Deus do céu, isso é muito precioso. Ou seja, é a energia de um ponto a outro. Irmão, irmã, isso não é coincidência. Ou seja, é de um ponto a outro, de mim a outra pessoa. É do pastor Aguinaldo às suas ovelhas. Amém? É do líder de célula aos seus liderados lá no Life Group. É de você, meu irmão, lá na sua escola, na vida do seu colega. É lá no seu trabalho. Queridos, quando Deus começou a falar comigo, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu tenho feito da minha vida que eu não tenho causado mais impacto? Será que essa energia que tem saído de mim não tem sido suficiente? Será que essa propagação que está saindo daí diretamente do teu trono para a minha vida, para alcançar outra pessoa, será que ela não tem sido intensa o suficiente? Essa pergunta nós devemos nos fazer diariamente, queridos. Porque eu acredito que os irmãos já fizeram muito, mas eu acredito que Deus quer fazer ainda mais. Sabe, eu tenho crido muito isso. Quanto mais eu estudava acerca das ondas, mais eu via a semelhança daquilo que Deus ele quer trazer nas nossas vidas, tanto na parte natural quanto na parte sobrenatural. E eu quero mostrar para os irmãos que Deus ele quer para cada um de nós que nós vivamos como uma onda, sempre constando, indo e voltando, indo e buscando, indo e fazendo, indo e demonstrando a glória dele. Amém? E eu quero falar agora sobre algumas semelhanças. A primeira semelhança que eu quero falar é a frequência. A frequência, ela representa o número de oscilação executadas pela fonte que se produz a onda. Ou seja, uma oscilação, o tempo entre uma onda e outra. Agora, o que eu achei mais interessante nessa descrição que eu achei da frequência de onda é que ela é executada pela fonte. Qual é a fonte dessa oscilação? Qual tem sido a fonte que nós temos buscado? Amém? Nós temos ido buscar realmente na fonte, que é Deus, ou nós temos ido buscar na fonte, como o YouTube, como o pastor fulano de tal? Não tem nada contra pastores, tá, gente? Eu tenho meu pastor aqui, eu amo ele. Não me interpretem mal, mas não basta apenas isso. Qual é a sua fonte? Eu trabalho, olha só, e a cada momento Deus ele foi me mostrando como essas coisas são preciosas. Eu trabalho numa oficina e no final do ano passado nós fomos fazer uma manutenção na oficina. Então, nós usamos algumas máquinas que são muito potentes e elas, sabe, sugam bastante energia, sabe? Elas precisam de bastante energia para gerar força. Nós estávamos lá a lavar com a nossa máquina de lavar, de pressão, e usava lá 10, 15 minutos, aí a máquina caiu. E a gente parou de novo de funcionar, aí, Ney, tem certeza que tu não está dando circuito aí, um mau contato, a máquina está sempre aqui? Eu falei, não, está ligada ali, está a extensão, está aqui, está ligada lá na fonte. E liga e desliga, aí lava e desliga, aí não sei quem foi que teve a genial ideia de tirar a extensão e colocar a máquina direto na fonte. Sabem o que aconteceu? A máquina não parou. E é por isso que eu pergunto para cada um de nós temos colocado, sabe, o nosso plug que gera energia na fonte, mesmo na fonte, ou nós temos usado apenas algumas extensões? Qual é a oscilação que isso pode causar na nossa vida? A fonte errada. Uma experiência com Deus, ela tem que ser contínua, assim como as ondas do mar. Elas são sempre contínuas. Elas vêm e vão, elas vêm e vão. A nossa experiência de intimidade com Deus, ela tem que ser assim. Quanto momento de intimidade com Deus
nós temos realmente investido? Quanto? Será que nós temos parado mais tempo para escutar música, para escutar louvores, ou nós temos investido bastante tempo em oração, em busca? Não estou dizendo que é errado ouvir músicas ou ouvir pregações. Não, não é isso. Mas quanto tempo tem tirado e dito assim para Deus: Deus, hoje eu quero que tu fales comigo. Então hoje eu vou ler a Bíblia e só vou sair daqui depois que eu escutar a tua voz. Ou então, Deus, olha, eu vou entrar agora no meu momento de intimidade contigo, vou deixar meu telemóvel bem aqui, vou ligar aqui um aparelho de som, ou então vou colocar umas músicas aqui no meu telemóvel e eu não vou atender ninguém, só vou atender alguém depois que tu falares comigo, depois que eu ouvir tua voz. E isso é importante, a frequência da nossa intimidade com Deus, ela precisa ser diária, em tempo, em todo tempo. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu lembro que esse versículo aqui foi o primeiro versículo que Deus me deu. Eu era novo convertido. Eu fui para um acampamento de jovens. Esse foi o primeiro versículo que Deus me deu. Sabe qual foi a minha resposta para ele? Foi praticamente uma semana antes. Eu disse: Deus, todas as noites eu vou te buscar. Eu vou ser a última pessoa a dormir. Eu vou te buscar. E Senhor, eu vou ser a primeira pessoa a acordar e eu vou te buscar, porque eu quero que tu fales comigo nesse meu primeiro momento de conferência ou de acampamento contigo. Esse é o desejo do meu coração. E queridos, por incrível que pareça, eu nunca fiz um acampamento. Eu sempre trabalhei e sempre Deus falou comigo. Eu achei incrível isso. Eu nunca trabalhei. Desde quando eu fui logo novo convertido, sabe? Deus me deu a oportunidade, eu agarrei, fui lá e fiz, trabalhando. Mas Deus falou comigo, porque era o desejo do meu coração. E a gente vê cada experiência que Deus tem levantado no meio dos nossos jovens aqui, no meio da nossa igreja, daquilo que Deus tem feito na vida deles, em tempos que eles têm tirado. Né? Toda sexta-feira, antes do culto de jovens, né, Vitor? Tem a vigília. Sabe, queridos, e a gente tem visto isso fluir no meio da nossa igreja. Toda a nossa igreja é edificada. Experiências, momentos de intimidade, oscilação, fonte de energia. É Ele quem vai nos dar. É Ele, somente Ele. Em 1 Coríntios 2, 9-10, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama quer estar próximo do seu amado. Amém? Eu falo lá no meu trabalho, eu não sei viver longe da minha esposa, porque eu amo ela. Amém? Quantos cônjuges amam os seus cônjuges? Eu amo a Deus. Como é que eu posso ficar longe de Deus? Isso é frequência. Amar a Deus é estar perto dele. E o mais incrível, no final aqui desse versículo, ele diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, se nós queremos conhecer a Deus, nós temos que estar em intimidade com Deus. Aí o Espírito Santo vai começar a revelar, começar a gerar dentro de cada um de nós aquilo que Deus tem para cada um de nós. O propósito de Deus que Ele tem para cada um de nós. O propósito de eu conhecer uma pessoa. O propósito de eu estar naquele momento específico, naquele trabalho. O porquê. Eu tenho muitos porquês com Deus no meu momento de intimidade com Deus.
Eu pergunto para ele, Deus, mas por quê? Ele vai e me responde. Outras vezes ele não me responde porque não é necessário ele me responder naquele momento. Mas em algum momento ele vai me responder. Porque a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão surdos para que não possam ouvir. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer se revelar a cada um de nós. E é com muita frequência, não é com pouca frequência. Amém? E qual tem sido o intervalo de oscilação de uma onda de experiência com Deus para com outra? Qual tem sido? Qual tem sido o momento de oscilação que você tem tido com Deus? Ou que eu tenho tido com Deus? Amém? Sabe, queridos, eu tenho aprendido muito a, em todo tempo, buscar a Deus. Porque eu tenho escutado da nossa liderança o tempo todo, ela dizer, olha, tem que buscar a Deus em todo tempo. E eu quero aprender. Então eu vou lá e busco ao Senhor em todo tempo. E a outra semelhança que eu achei muito interessante é a amplitude. Amplitude representa o máximo de afastamento durante a oscilação em relação à posição de equilíbrio, de até onde esse afastamento consegue alcançar. Ou seja, até onde a nossa intimidade com Deus tem alcançado. Até onde tem trazido impacto, como eu falei no início. Tem trazido impacto somente nas nossas vidas ou tem trazido impacto na vida dos outros? Qual é a distância? Qual é a distância dessa onda de experiência que nós temos tido com Deus? Até onde ela tem alcançado? Qual é a amplitude dela? Será que ela chega aqui a 1 metro e já morre? Ou será que ela vai muito, mas muito mais além? Quando eu estava lá na praia, é claro, eu estava com azul, então eu não podia ir para ondas muito grandes. Então eu procurei onde tivesse algumas pedras, para as ondas baterem e quando viesse só aquela maresia, mais calma, com menos impacto. Amém? Para a Zoe poder tomar o seu banhinho. E algo que eu percebi em Deus, que muitas das vezes nós, irmãos, temos colocado barreiras para que Deus não tenha esse impacto na nossa vida. Sabe, aquele famoso não vou deixar Deus tocar nessa área. Eu não quero que isso se transforme numa tsunami, eu quero que seja apenas uma maresia. Chega com menos força. Esse impacto, ele tem que gerar em nós um impacto muito grande, para que nós sejamos esse impacto de onda na vida das outras pessoas. Amém? Em Lucas 5, 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim: vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. É muito legal, eu gosto muito desse texto, né? Porque ele demonstra mesmo a perseverança. E como é bom ter amigos fiéis, amigos que nos levem até Jesus. Amém? Mas eles encontraram lá uma multidão, ou seja, encontraram lá as pedras, não deixando a onda chegar até onde deveria chegar, que era Jesus. E o que eles fizeram? Subiram a casa, desceram lá, ficaram lá por cima, acharam uma solução. Jesus era o homem das ondas. Era o homem que trazia impacto na vida das pessoas. Amém? Só que eu acho muito interessante, porque a amplitude, como diz aqui, é o afastamento durante uma oscilação, em relação à posição, e ele coloca assim, de equilíbrio. E aqui foi algo
um ponto que eu achei muito precioso que Deus ministrou ao meu coração. Tempo de intimidade com Ele, tempo de busca com Ele, que ela vai gerar um equilíbrio nas nossas vidas, para que nós possamos manifestar um impacto maior na vida de outras pessoas. Jesus, ele ministrava a palavra, amém? Por onde ele passava, ele ministrava a palavra. Ele veio trazer as boas novas. Mas por onde ele passava, Jesus fazia o quê? Milagres. Jesus fazia o quê? Milagres. Fazia o quê? Prodígios. Havia um equilíbrio. Jesus, ele buscava a Deus. Jesus, ele orava. E Jesus, ele curava. Jesus, ele fazia maravilhas. E isso tem que acontecer na nossa vida. Essa onda tem que fazer parte da nossa vida. Nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus. E nós precisamos manter o equilíbrio. Como? Orando pelas pessoas e elas serem curadas. Falando da palavra de Deus, mas orando para que maravilhas aconteçam. Isso é necessário, irmãos. Em algum momento, a gente pode até não estar a fazer nada, mas é necessário que alguma coisa aconteça. Eu tive uma experiência com Deus que não foi minha, na realidade foi de outra pessoa e eu estava no meio dessa experiência. Eu fui trabalhar, como eu disse, eu sempre trabalhei, né, em acampamentos, em encontros. Eu estava a trabalhar num acampamento numa antiga cidade minha. Eu estava a morar em Santarém e eu viajei para Alenquer. Foi a cidade onde eu me converti. E eu fui para trabalhar no encontro do acampamento de jovens. Os pastores eram muito conhecidos, eu sempre ia lá ajudar, sempre gostei muito de ajudar. Né? Então, se vocês precisarem de ajuda, carregarem qualquer coisa, mudança, pode chamar o Ney, que o Ney vai estar lá. Sabe, queridos, eu fui para lá ajudar nesse dia, não estava no louvor, não estava a fazer nada em que desse nas vistas, eu estava ajudar nas limpezas, fazia as compras, ajudava nisso, naquilo que precisavam. E teve um momento da ministração em que os obreiros começaram a ministrar e eu estava orando, intercedendo, lá de trás de uma caixa de som, sabe, lá na minha vibe com Deus, curtindo aquele momento com Deus e intercedendo. E em um determinado momento apareceu uma senhora lá, sabe, conheço ela, uma grande mulher de Deus, muito legal. E ela olhou para mim, eu olhei para ela estava meio espantada. Aí ela, é o senhor que está aqui? Ela era mais velha, mas ela sempre me chamava de senhor, né? Não sei porquê. Acho que é cara de velho. E ela olhou, é o senhor que está aqui, irmão Ney? Eu falei, sim, por quê? Não, é porque eu estava ali atrás, nós estávamos a orar, e começou a sair uma luz daqui. Uma luz? Eu falei, não, mas está de dia, só está eu aqui. Ela falou, não, tinha uma luz aqui. Eu falei, não, mas só está eu aqui, orando. Sabe, queridos, Deus, Ele proporciona, sabe, experiências que venham causar impacto na vida de outras pessoas. Sabe, aquela mulher chegou lá impactada, não porque eu fiz alguma coisa, não porque eu estava cantando, não porque eu estava orando, eu estava apenas ali, no meu momento, com Deus, de intercessão, somente isso. Deus, Ele quer causar impacto na vida das pessoas. Amém. Sabe? Ele quer causar e Ele quer usar cada um de nós. Eu já ouvi tantas experiências que eu ficava assim, nossa, queria tanto poder experimentar isso. Mas Deus, Ele tem experiências espirituais para cada um de nós, que são pessoais. Amém? E nós precisamos entender isso. A outra semelhança é o comprimento da onda. É a distância que vai da crista, ou seja, o ponto mais alto da onda, a outra distância que vai de um ventre, que é o ponto mais baixo da onda, ao outro. Ou seja, o momento de intimidade, de busca, de entrega, né, com Deus, nas nossas experiências, ou seja, no nosso TSD,
Como é que tem sido? Tem sido apenas uma maresia? Tem sido ondas? Ou tem sido tsunamis? Irmãos, eu paro às vezes para pensar, como é que tem sido o meu momento de intimidade com Deus? Será que tem sido só aquela coisa, olha Deus, eu te amo tanto, Senhor, guarda a minha família, Senhor, me ajuda lá no meu emprego, Senhor, faz isso, aquilo, Senhor, obrigado pela tua presença que está aqui, mas hoje eu quero realmente sentir algo novo, eu quero viver algo novo, eu quero ter uma experiência que eu ainda não tive nova contigo. Ou será que tem sido aquela bem assim, Deus, eu vou parar aqui e eu só quero que tu me leve. Aí vem aquele tsunami e te leva para outro lugar, que tu nem sabes onde está, só sabe que tu chegou lá e nem sabe como. O tsunami da glória de Deus, o tsunami da presença de Deus, sair de lá totalmente cheios, mas tão cheios da presença de Deus, que vai fazer a diferença de impacto na vida de outra pessoa. Qual é o nível de onda que nós temos vivido nas nossas experiências com Deus? Irmãos, isso realmente tem mesmo que valer a pena. Sabe, Moisés, eu lembrei de da palavra do pastor Aguinaldo algumas semanas atrás, do poder do contentamento. Não sei se vocês assistiram, eu assisti. Muito preciosa. Moisés sabia sobre contentamento. Amém? Ele se contentava somente com a presença de Deus e mais nada. Sabe, eu quero assim mostrar 3 fases em um ponto da história de Moisés que é muito interessante. Está lá em Êxodo 33, 2. A palavra do Senhor diz assim, primeiro versículo: enviarei o anjo diante de ti. Isso é Deus falando com Moisés, amém? Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Amém? Todos os eus da vida. Todos os eus. Sai fora, todo o egocentrismo vou tirar daí. Eu, não quero nenhum eu aqui. É Deus, 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 Deus. E isso foi Deus que falou para Moisés, olha, eu vou enviar um anjo. Irmãos, deve ser muito, muito legal ser protegido realmente por um anjo. É uma coisa mesmo muito espetacular. Vem um demônio, aí o anjo vai lá e corta no meio. Vem outro demônio, aí o anjo vai lá e o demônio vai embora. É muito legal, é. Sabe o que Moisés disse? Não. Vamos ver aqui o versículo 15 do mesmo Êxodo. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Anjo, é legal? É, mas se a tua presença não estiver comigo, eu não saio desse lugar, não saio, vou ficar aqui. Eu só saio se a tua presença, Deus, for comigo. Ou seja, estão a ver? Maresia, amém? Onda. Maresia significa aquela experiência que tu teve com Deus que foi muito legal, mas que Deus quer te levar no nível maior. Amém? Deus, Ele quer te levar no nível maior de impacto. E o último versículo de Êxodo 33 é o 18. Moisés era um homem que se contentava apenas com a presença de Deus. Se não bastasse Deus oferecer para ele um anjo, e ele dizer, Deus, não, eu estou falando contigo aqui, eu estou ouvindo a tua voz, tá fenomenal. Aí ele, abusado, amém? Ousado, pensa no homem, abusado e ousado, Moisés. Ele olhou para Deus e disse bem assim, então, Moisés, ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. No meu momento de intimidade com Deus, o que é que nós temos pedido? Temos pedido anjos, temos pedido, sabe, Deus vá comigo, ou nós temos dito, Deus, eu quero ver a tua glória.
E todos já sabem, se vocês lerem, vai dizer que Moisés desceu, em um outro momento, com as tábuas. Deus passou, colocou ele lá na fenda. Deus colocou ele na fenda, amém? Passou e Moisés viu a glória de Deus. Ousado, rapaz, olha, se contentava com a glória de Deus, mais nada. Com o que é que nós temos nos contentado, irmãos? Qual é a onda que nós temos pedido para Deus? Uma maresia, uma onda ou uma tsunami? A Bíblia relata que Moisés, quando desceu com as tábuas da lei, o seu rosto resplandecia. A glória do Senhor estava totalmente impregnada nele. Percebem, irmãos? O nível de experiência que esse homem teve. Percebam o nível de experiências que Deus ele quer dar para cada um de nós. Nós precisamos viver realmente uma onda que cause impacto em nossas vidas e na vida dos outros. É necessário, irmãos. O próximo é velocidade da propagação. É a rapidez com que a onda se propaga em determinado meio. Depende da distância percorrida pela onda e também do intervalo de tempo gasto para percorrer essa distância. Ou seja, quão intenso nós somos a falar de Deus. Quão rápido nós somos a falar de Deus. Do Deus que tudo pode. Do Deus que tudo sabe. E do Deus que faz grandes coisas e impossíveis. Quão tem sido nosso tempo? É necessário que seja rápido. Amém? É necessário. Em 2 Timóteo 4:2 diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. É em tempo e fora de tempo. Amém? Nós temos uma oração aqui. Todo início de mês nós temos uma oração em 2 horários. Amém? De meio-dia às 13 horas e das 18 às 19 horas. E um dia desse eu aproveitei na semana de oração para falar de Deus. Um colega meu de trabalho veio e disse bem assim: olha, Ney, eu preciso mesmo assim, sabe, de ajuda em oração, porque meu filho fez uma operação no pé e ele vai fazer uma avaliação e ele vai precisar fazer outra operação, mas ele precisa que o outro tecido já esteja cicatrizado. E ainda leva mais tempo, mas eu queria tanto que ele fizesse logo essa operação. Eu falei, amém. A gente tem uma semana de oração, a gente está na semana de oração, então eu vou aproveitar e vou orar lá na semana de oração. Oramos, no início da outra semana ele olhou para mim e disse: Ney, olha, cara, oração poderosa lá de vocês, hein? Deu certo, o médico avaliou, vai fazer a cirurgia já na próxima semana. Aí eu, cara, que legal, que bênção, hein? Que bom. Aí agora, nessa última agora, semana de oração em junho, ele foi e aí a gente estava a conversar e ele, Ney, eu preciso de oração mesmo, cara, numa área que eu falei, cara, tu tem muita sorte. É semana de oração, todas as coisas são possíveis. Tudo é possível, irmão, se nós formos rápidos em falar, para que as pessoas possam entender que o nosso Deus, Ele tudo pode. É claro, tudo tem o tempo de Deus? Tem, tudo tem o tempo de Deus. Nós sabemos disso. Mas quanto mais nós realmente formos ousados, como Moisés foi impedir a glória de Deus, não para que, fulano de tal oração, sabe, ou, deixa eu ir naquele lugar porque a oração naquele lugar vai fazer efeito. Não, quando nós fazemos porque é para Deus, é para a glória dEle, todas as diferenças são feitas. O impossível acontece. Amém? O impossível acontece. E tem um mandamento de Deus, tem um mandamento de Jesus que é muito precioso, está lá em Mateus 28, 19 e 20, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai,
em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, nosso Deus Pai, Ele pode todas as coisas. Nosso querido e amado, doce Espírito Santo, Ele transforma qualquer pessoa. Irmão, Ele transformou esse homem. Amém? Ele transforma qualquer pessoa. Né, Vitinho? Me lembrei de ti agora, Vitinho. Sabe, queridos, Ele transforma qualquer pessoa. Amém? E Jesus, Ele salva qualquer pessoa, meu irmão. Que é mais do que isso. Quando nós estamos vivendo uma onda em que Cristo é o ponto de energia, todas as coisas são possíveis. E se nós fizermos isso, falarmos a palavra de Deus com a velocidade, não será apenas uma maresia ou uma onda, será um tsunami, irmãos. Deus, Ele quer um tsunami para cada um de nós. E a última semelhança que o Espírito Santo Ele ministrou no meu coração, esse não está lá nas pesquisas, tá bem? Foi algo que Ele ministrou dentro do meu coração, que foi profundidade. Amém? Profundidade. Toda onda, ela vem para nos tirar do raso e nos levar ao profundo. Olhe para o seu irmão, diga para ele, Deus quer te tirar do raso. Ele quer te levar ao profundo. Amém? Quando eu estava lá, nas minhas doces férias, olha, foi realmente, Deus pegou mesmo e disse, olha, Ney, quero mais de ti. E Ele me mostrou, quando eu estava lá, e vendo as ondas vinham, sabe, batiam em mim, tentavam me puxar para o mar. É isso que Deus Ele quer fazer com cada um de nós. Ele quer vir nos buscar e nos levar. Isso é muito precioso. E tem até uma semelhança que eu acho muito mais tão especial em Deus, tão especial em Deus. Eu não posso esquecer de falar isso. Que a onda, ela tem uma função muito especial. Eu não sei se vocês pararam para ver, ou se já tiveram a oportunidade de ver a areia, ou do mar, ou do rio, pela manhã, quando as ondas vêm durante toda a noite, vão e voltam. Quando vocês olham, a praia está impecável. Não tem nenhum buraco lá. Sabe, não tem furos ali, não tem castelos montados, não tem nada. As ondas vêm e vão e limpam. Uma das funções da onda na nossa vida é limpar, é trazer plenitude, deixar tudo plano, levar toda a cicatriz, todo o drama, toda a mágoa, tudo aquilo que faz mal para cada um de nós. E mostrar o quanto Deus é bom. Isso tudo é porque Ele quer nos levar ao profundo. Lá em Ezequiel 47, de 3 a 5, a palavra do Senhor diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 metros e me fez passar pelas águas, e as águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Até essa experiência com Deus que eu tive nas minhas férias, eu li esse versículo, eu entendia ele, mas eu não compreendia a profundidade. Ele estava falando, sim, de níveis de experiência. Deus está sempre falando de níveis de experiência. Aquela rasa, aquela mais média, aquela mais profunda.
Mas Deus ainda quer algo ainda mais profundo para cada um de nós. Eu entendi algo muito precioso. Engraçado que ele diz, e aqui eu fiquei pensando, eu digo, olha, águas que se deviam passar a nado. Aí logo em seguida ele diz bem assim, rio pelo qual não se podia passar. Pode-se passar a nado? Pode-se, é uma opção. Agora, qual é o desejo do coração de Deus? É um rio que não se pode passar. Ele quer que a gente mergulhe ao mais profundo. Deus, ele não quer que a gente fique na superfície. Deus, ele quer que nós venhamos a estar mergulhados na sua glória. Um rio pelo qual não se deve passar a nada é o rio das águas de Deus. É um rio em que nós devemos mergulhar ao mais profundo. E a pergunta que nós devemos nos fazer é como nós temos vivido a nossa experiência com Deus. Qual é a onda? Será que é uma onda mais rasa? Será que é uma onda mais média? Será que é uma onda profunda? Ou será que nós estamos tão submersos em Deus que nós sejamos essa onda que causa impacto na vida das pessoas? Então, que nós possamos ser uma onda, viver uma onda que cause impacto na vida das pessoas. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir para Ele nos dar mais experiências assim que nós venhamos realmente ficar totalmente cheios de impacto, para causar impacto na vida das pessoas. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo. Senhor, graças nós te damos. Senhor, nós nos alegramos na tua presença. Nós queremos realmente sair, Deus, cheios da tua presença, do nosso momento de intimidade contigo. Quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja no momento do almoço, Senhor, em todo momento que nós venhamos te buscar intensamente, que nós venhamos buscar o Senhor e querer a tua presença, somente a tua presença. Que a única coisa que venha satisfazer o desejo do nosso coração seja a tua presença. Pai Celeste, nós acreditamos que o Senhor tem algo pessoal para cada um de nós. E nós pedimos que nestes dias o Senhor venha mostrar claramente o teu projeto de vida, a tua expectativa para cada um de nós, daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, daquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, do impacto que nós possamos e venhamos a causar na nossa nação, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Deus, venha fazer com que não sejam apenas maresias, que não sejam apenas ondas, mas que sejam um tsunami, Deus. Um tsunami da tua glória, um tsunami da tua presença, com milagres, com a tua palavra, com prodígios, com a tua palavra, Senhor, com a tua salvação, e que todos saibam que há um Deus em Portugal, e que o teu nome venha a ser glorificado mais e mais, porque tu és o Senhor, o nosso Deus, e o Senhor agindo, ninguém pode impedir. Muito obrigado pela tua presença, em nome do Senhor Jesus. Nós te amamos. Amém.